Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Irmãos, nós já oramos e eu queria entrar diretamente no artigo de número 3, que fala sobre a natureza dessa revelação. É claro, como estamos estudando os artigos na sequência, que revelação é essa? Coloquei aqui entre aspas para a gente não se perder, a Bíblia, que é o tema do artigo número 2, quando nós falamos ali o acréscimo que Deus fez ao testemunho da sua criação. Dentro da nossa divisão dos assuntos, vamos sempre entrar na divisão dos assuntos, o artigo número 3 está dentro da seção da bibliologia, que é o estudo da Bíblia. Lembrando o artigo 2, o acréscimo de Deus à criação, que foi colocado por Ele, foi as Escrituras. E aí Deus quis revelar-se assim. Agora, qual é a natureza da Escritura? E essa é uma pergunta importante para ser feita, porque faz parte da nossa defesa de fé. E é importantíssimo esse estudo, nesta noite, para que nós possamos nos alimentar e crescer, principalmente em um mundo como o que estamos vivendo, em que a autoridade das Escrituras é questionada a todo momento. O artigo número 3, eu vou ler aqui, depois a gente entra no slide, diz o seguinte: as Escrituras Sagradas foram escritas por homens santos, inspirados por Deus, de maneira que as palavras que escreveram são as palavras de Deus. Seu valor é incalculável e devem ser lidas por todos os homens. Percebam qual o peso desse artigo. Ele diz que a Escritura, ela foi escrita por homens santos, inspirados por Deus. Qual é essa natureza das Escrituras? Eu queria começar com algumas perguntas aqui para nós meditarmos. A Bíblia realmente pode ser considerada a palavra de Deus? Ela possui erros? Ela é infalível? Em outras palavras, será que nós, eu e você, nós possuímos a certeza de que este livro que nós temos nas nossas mãos, ele tem realmente a diretriz principal para a minha vida? Se essa Bíblia aqui, ela foi criada por homens, ou escrita por homens, será que esses homens que escreveram essa escritura aqui, eles não quiseram me enganar, assim como tem tanta gente querendo enganar os outros nesses dias atuais? Eu posso realmente pegar esse livro aqui, que foi escrito por homens, e impresso numa gráfica onde tem gente humana, eu posso considerar o que está aqui escrito como infalível? Para nós entendermos, ou tentarmos responder essas perguntas, nós temos que compreender o que é que esse artigo quer nos dizer. E aí eu queria dar algumas informações históricas para a gente prosseguir aqui no nosso estudo. Primeira coisa, cerca de 1800 depois de Cristo, surgiu um grupo na história chamado os liberais. Liberal não é porque ele aceita qualquer coisa, não. É porque o liberalismo teológico, ele apareceu nessa época, e eles acreditavam de certa forma em Deus, mas eles diziam que a Bíblia tinha muitos erros, e ela não era digna assim de confiança. Tudo para eles era relativo. Em outras palavras,
A Bíblia ela pode ter coisas boas, mas ela não é a palavra de Deus. Então sempre o conteúdo da Bíblia veio sendo questionado na história. Eu estou colocando aqui coisas mais recentes. Já no cerca de 1900 depois de Cristo, surgiu aí talvez a resposta ao liberalismo, que dentro da história a gente conhece como neo-ortodoxia. Vai ignorando os termos que você não conhece, mas preste atenção no princípio. Esse grupo que veio para se contrapor aos liberais, eles diziam que a Bíblia, olha, pode ter alguns erros. A Bíblia aqui dentro tem a palavra de Deus. Isso aqui não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. E isso acontece quando o que aqui está escrito, ela toca a existência, o coração do ser humano. Mas eu não posso considerar isso aqui como a palavra de Deus somente por conta desse livro, porque isso aqui é um livro. Eu acho engraçado, porque um dos teólogos que defendia isso era o teólogo Karl Barth, e geralmente a gente critica essa afirmação dele que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas tem muitos crentes do século 21 que também são adeptos dessa teoria. Até nos púlpitos das igrejas a gente vê isso sendo falado. Irmãos, esse livro aqui fechado é somente um livro. Agora aberto, ele é a palavra de Deus. Ou então, esse livro é um livro fechado. Se você cumprir o que está nesse livro, aí sim é a palavra de Deus. E a gente vai ver que não é assim. Se esse livro está fechado e você não segue, ele continua sendo a palavra de Deus. Se esse livro está fechado e é somente um livro na cabeceira, ali está a palavra de Deus. Você aqui não dá atenção ao que está nele. A gente vai ver isso em detalhes. Mas, perceba que só mudam as épocas, mas os ensinamentos, eles permanecem os mesmos. Isso aí foi a neo-ortodoxia. Mas, agora nos nossos dias atuais, a gente também tem muita gente que critica a veracidade das Escrituras, tornando tudo isso de maneira relativa. Nos dias atuais a gente tem aqui essas afirmações de um pastor bem conhecido, que participou durante muitos anos do movimento evangélico, chamado Caio Fábio. Estou falando aqui o nome dele porque ele fala de maneira aberta. Então essas são frases dele. Ele diz que a Bíblia não é inerrante, a Bíblia é somente um livro de homem, ela não é um livro de Deus, e ela só pode ser interpretada pelo que Jesus disse. Não só o pastor Caio Fábio diz isso, mas outros movimentos que se infiltram no meio da igreja também dizem a mesma coisa. Então, isso aqui é o seguinte. Tem coisas muito boas aqui nesse livro. Mas isso foi alterado. Tem muita coisa que ficou só lá no passado. Então, se Jesus, que é o nosso Senhor, se Ele diz alguma coisa na Bíblia aqui para a gente fazer, então a gente vai fazer. Mas se Jesus não falou sobre nada disso, então a gente descarta. Perceba que é muito fácil a gente fazer esse tipo de recorte na Bíblia. O que eu quero é a palavra de Deus. O que eu não quero, aí eu descarto. Não se parece com muitos ensinamentos que são pregados hoje? Principalmente aqueles que defendem algumas minorias, aqueles que estão dentro da igreja e quando são confrontados com o seu pecado, eles pegam a Bíblia e interpretam da sua própria maneira. Então, não é um tema do passado, é um tema do presente. Defender a nossa fé através dessa doutrina que é a inspiração bíblica. O nosso artigo congregacional, o que é que ele diz? Ele diz que as Escrituras Sagradas foram escritas por homens santos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que, preste atenção, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos,
falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui tem algumas coisas que eu quero destacar nesse texto de 2 Pedro. Primeiro é a palavra santos, que significa separados. Algumas traduções da Bíblia não têm essa palavra santos, outras têm entre colchetes. Porque em algumas versões está a palavra santos entre colchetes. Porque alguns dos manuscritos, para realizar as versões, não continham essa palavra no original, mas estavam em algumas versões traduzidas por João Ferreira de Almeida, que é basicamente a nossa base que nós temos aqui, das nossas versões que estão nas nossas mãos. Mas, se alguns manuscritos tinham essa palavra ou não tinham, isso não importa, porque o próprio contexto aqui vai dizer que esses homens, o próprio versículo vai dizer que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, existia algo que direcionava esses homens. Então, independente se eles foram separados para isso, mas o Espírito Santo se os movia, então eles foram separados para isso. Então, não vai ter nenhum problema se essa palavra estava em alguns manuscritos ou não estavam. Segunda palavra é movidos, que é essa palavra grega aqui, que é pleromenoi. Pleromenoi, literalmente, significa alguém ser conduzido no meio de um navio através do mar, ou então ser conduzido pelo vento. É como se eu pegasse um navio ou um barco, colocasse ele à deriva numa embarcação e eu não tenho controle sobre ele. Quem é que vai direcionar para onde é que esse barco vai? O mar ou o vento, se for um barco à vela. Então, quando o texto aqui diz que esses homens, eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, significa que eles não iriam para algum lugar que eles mesmos quisessem. Eles iam para onde o vento soprava, ou para onde o mar direcionava para eles irem. Então, isso é o que nós chamamos de inspiração. Porque esses homens que escreveram as Escrituras, eles não estavam aqui, e o texto diz, tendo particular elucidação. Deus não ignorou os escritores, mas ele moveu os escritores. Não foi de particular elucidação. Ou seja, não foi por vontade humana. Mas eles foram o que então, pastor? Eles foram inspirados por Deus. É o que continua dizendo o nosso artigo. O texto que nós lemos, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba que existe uma finalidade aqui, né? Ela é inspirada por Deus, essa palavra no grego, que na verdade é a junção de duas, theopneustos, é a junção de duas palavras, theos, que é Deus, e pneustos, que vem da pneuma, que é o sopro, que é essa inspiração, esse sopro que vem de Deus. Então, a sua finalidade na inspiração é porque tem que ter utilidade. Deus fez isso para que haja crescimento no meio da sua igreja. Se o objetivo de Deus foi esse, então isso é que deve prevalecer quando nós lemos a Escritura. É o Dr. Augusto Nicodemos, um autor que eu gosto muito, ele escrevendo um livro chamado O que estão fazendo com a igreja, ele diz algo interessante em relação à parte da inspiração. Ele diz assim: olha, eu creio que a Bíblia foi escrita por autores sobrenaturalmente inspirados por Deus, ao ponto de ser verdadeira em tudo o que ela afirma. E isto não somente em matérias de fé e de história de salvação, mas em tudo. Eu gostei da expressão quando ele diz que a Bíblia é verdadeira em tudo o que ela diz. Por quê? Porque hoje as pessoas estão tomando o caminho contrário. Ó, essa parte da Bíblia aqui eu gosto. Essa outra aqui vai para lá. Não tem aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu gosto do livro de Salmos, eu amo o livro de Salmos, é o meu preferido. É claro que você pode ter um livro preferido da Bíblia, não tem problema algum. Mas geralmente essas pessoas que eu vejo que dizem assim: olha, eu amo o livro dos Salmos, elas não se dedicam a estudar outros livros da Bíblia. Inclusive algumas
quando a gente pergunta, e já leu o livro do Apocalipse? Ele diz, não, sangue de Cristo tem poder. Apocalipse é o fim do mundo. E tem aquele medo, aquela aversão. Se a Bíblia, ela foi sobrenaturalmente inspirada por Deus, ao ponto de ser verdadeira em tudo o que ela afirma, então é tudo. Não é só aquilo que você se identifica. A gente pode até gostar de algum texto, ou de algum capítulo, de algum livro, mais do que outro. Mas a gente não pode ignorar o restante. Então, isso é o que o artigo nos diz. O pastor Vanderly Carreiro, da nossa denominação congregacional, ele diz algo interessante no seu livro, falando sobre a inspiração. Ele vai definir dizendo que inspiração é a obra do Espírito Santo na pessoa particularmente escolhida para ser veículo dos pensamentos divinos, que garante a transmissão infalivelmente da verdade. Então a inspiração é esta obra do Espírito Santo que vai garantir que a mensagem vai ser transmitida para os outros. Então, nesse sentido, eu posso considerar que a Bíblia é a palavra de Deus? Pode responder aí. Como? Sim ou não, irmãos? Sim, claro que sim. E se ela é inspirada, é porque o Espírito Santo garante que a mensagem será transmitida, ou que foi transmitida através desses homens. De que forma? De maneira sobrenatural. A gente não consegue explicar como é que esses homens foram movidos para escrever a respeito de Deus, ou as palavras de Deus. Então, de certa forma, entender a inspiração do Espírito é uma questão de fé? Sim, é uma questão de fé. A gente tem que crer. Ou não? Temos que crer que ela foi inspirada por Deus. Mas também existe racionalidade. Muitas pessoas, elas falam mal dos evangélicos, falam mal de nós, dizendo que nós somos um povo que é o povo da lagartixa, que só faz balançar a cabeça assim, ó, sim, sim, para tudo que o pastor diz. E eu tenho que concordar com muitas dessas pessoas que atacam a religião evangélica, porque tem muita gente que frequenta a igreja e o que o pastor falar aqui na frente fica só fazendo assim, ó, concordando com tudo. Nós não podemos ser assim. Nós temos que questionar sempre. Por quê? Porque precisamos compreender de fato se aquilo que diz que foi Deus que falou, se foi realmente que Deus falou. Então a inspiração, esses homens eles escreveram, é somente crer? Tem coisas que é somente crer, mas existe uma razão aqui em relação à inspiração. Então, a inspiração, ela tem vários tipos na história, já foi falado bastante a respeito de como as pessoas identificavam a inspiração. E eu queria mostrar aqui os tipos de inspiração para a gente tentar aprender com o contraditório. A primeira inspiração que se fala é a inspiração parcial, ou a inspiração dualista. Então, faz parte de um primeiro grupo que questionavam a inspiração da Bíblia. Então, o que era para esse pessoal aí a inspiração parcial? Eles diziam o seguinte, olha, se é relacionado a alguma coisa da salvação, então, se for alguma coisa disso, é inspirado. Mas se for uma coisa histórica da Bíblia, então não é inspirado por Deus. Perceberam? Por isso que é dualista. A pessoa diz o seguinte, é como se ela pegasse a Bíblia e ela partisse no meio. Livros históricos que vão contar as histórias. Ah, tá bom, aqui esse aqui. Não, isso aqui é só história, deixa quieto. Agora, se vai falar alguma coisa em relação à salvação, isso aqui é inspirado por Deus. Essa é a inspiração dualista. Irmãos, qual é o problema de quem acredita que essa inspiração é dualista, sendo a verdadeira? Sabe qual é o problema? É porque a própria Bíblia, ela não faz distinção entre história e doutrina. Isso é uma verdade. A Bíblia não faz distinção entre história e doutrina. E versículo 28 e 29, vocês lembram que os apóstolos, eles apanharam, estavam pregando a palavra, e os homens do Sinédrio disseram, olha, é o seguinte, vocês vão sair daqui, e vocês não vão
mais ensinar no nome de Jesus. Você lembra o que é que os apóstolos falaram? Lembram? Ninguém lembra? Vão embora daqui e não preguem mais no nome de Jesus. O que é que os apóstolos disseram? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é que essa história, lembrando que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, o que é que essa história tem de que a gente pode considerar inspirado? Porque aqui existe um princípio bíblico que está inclusive expresso em outros textos da Bíblia. Romanos capítulo 13, a gente vê nas cartas de Paulo, especificamente nesse capítulo, Paulo falando que nós devemos ser submissos às autoridades constituídas por Deus, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Mas existe uma exceção para a gente se submeter às autoridades constituídas por Deus. Quem pode dizer aqui o que é? Qual o limite de nós obedecermos às autoridades constituídas por Deus? Se o que a autoridade está falando, ou está ordenando, ou está prescrevendo para nós, se enquadra com aquilo que a Bíblia diz, a gente obedece. Mas se for contra princípios fundamentais da fé, a gente pode desobedecer. Como nós sabemos isso? Através de Atos capítulo 5, versículo 28 e 29, um livro histórico. Perceba que a inspiração, ela não pode ser considerada somente quando se fala de salvação. Mas as histórias relatadas na Escritura, elas também foram feitas debaixo da inspiração de Deus, porque ali existem princípios de Deus, mesmo numa narrativa histórica. E isso nós devemos entender. O que esse grupo dizia que era misturado, a Bíblia partida no meio, não é verdade. Porque o texto de Atos vai reforçar a doutrina de que existe um limite para a obediência às autoridades. Agora, quando a autoridade legisla sobre um tema que não fere as Escrituras, então a gente deve sim obediência às autoridades. E aí, quando um crente, ele não entende, ou às vezes não quer entender o que diz a Escritura, aí ele vai formar a sua própria doutrina. O que é que eu já vi várias vezes alguns crentes dizerem? Pastor, a Bíblia diz que a gente deve obediência às autoridades, mas a gente tem um limite, que é quando estiver contra a vontade de Deus. Aí as autoridades, pastor, estão cobrando um imposto muito alto para a gente. Aí o que é que eu vou fazer? Eu sei que imposto alto demais não é coisa de Deus. Então eu vou sonegar o imposto. Eu vou dar o meu jeitinho aqui brasileiro, eu não vou pagar IPTU, eu não vou pagar ICMS, eu vou dar o meu jeito que eu não vou pagar imposto. Porque tem um limite, né, pastor? Para a gente obedecer à autoridade. Me diga uma coisa, pagar imposto ao Estado é antibíblico? Se choca com algum princípio bíblico? Pelo contrário, o próprio Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se você é cristão e você não se submete às autoridades constituídas por Deus, por trás dessa falsa doutrina que você inventou ou que você ouviu de alguém, de que existe um limite e o limite é o que você pensa que é certo, você está pecando contra Deus. E aí eu vejo vários crentes assim hoje. Desobedecem a autoridade constituída por Deus, mesmo quando ela não se choca com as Escrituras. É por isso que a inspiração parcial dualista é um erro. Vai gerar heresia no meio do povo de Deus. Por quê? Ou toda a Escritura é inspirada, ou não é. Quem é que vai fazer uma divisão dessa? Muito difícil. O outro tipo de inspiração que existe é a inspiração dinâmica. Na verdade, aqui, quem defende esse grupo vai dizer que existem graus de inspiração. Graus. Tudo depende do autor e do momento. E existem textos que são mais inspirados do que outros textos. Aí, se aquela primeira tipo de esposa, assim, ele viveu nessa época, ele começou com esse tipo de argumento, dizendo que tinha que ter essa inspiração dinâmica, que uma coisa era mais inspirada do que outra. E no século XIX, ganhou muita força
Inclusive, nos dias atuais, a gente vê resquícios desse pensamento. Você, olhando para esse tipo de inspiração, qual o problema que nós vemos? Sabe qual? Jesus e os apóstolos, eles não consideravam assim o Antigo Testamento. Olha, pega uma parte do Antigo Testamento e é mais inspirada essa parte do que essa outra. Aqueles que tentaram fazer isso, como alguns judeus que diziam que somente o que Moisés falava que era verdade e o dos outros profetas não, eles eram rechaçados por Jesus. Não existe texto mais inspirado do que outro texto. Não existe isso de forma alguma. Porque nem mesmo Jesus e os apóstolos consideravam assim. Além disso, irmãos, é muito cômodo eu considerar só alguns textos como mais inspirados. Porque isso vai mostrar que a teologia que a gente faz está nas mãos de qualquer pessoa. Ou seja, cada um pode entender o que quiser. Aí eu leio um texto bíblico que diz que o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Aí eu digo, oh, meu Deus, esse texto é inspirado mesmo, viu? Agora, quando tem um texto bíblico que diz que o sexo fora do casamento é pecado, aí eu já não acho mais que esse texto é inspirado. Não. Por quê? Porque tem pessoas, muitas pessoas, que estão morando juntas com outras, fora do casamento, tendo relações sexuais, e aí, quando são confrontadas com o texto bíblico dizendo que isso é pecado, ele diz, não, esse texto aqui não é muito inspirado, não. Tem muitos crentes assim. Texto que diz que o cristão, para o cristão não vai faltar o que o comer e nem vai faltar o que ele vestir. Oh, que texto inspirado, Jesus cuida de nós. É verdade. Mas aí se tem um texto que vai dizer que eu tenho que ter domínio próprio, mansidão, longanimidade, paciência, como foi pregado domingo, aí eu disse, não, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. É ou não é, irmãos? Sabe o que é isso? O pensamento da inspiração dinâmica sendo aplicado nos dias atuais. Crentes colocando graus de inspiração em determinados textos, de acordo com o seu próprio prazer. Isso é pecado. Ou a Bíblia é toda inspirada, ou a Bíblia não é. E temos que entender isso. Inspiração natural. A inspiração natural diz que autores como Maomé, Confúcio, Paulo Coelho, Sócrates, Machado de Assis, podem ser tão inspirados como os autores da Bíblia. Então, inspiração é o que todos podem ter. Qualquer pessoa pode ser inspirada. Qual é o problema disso aqui, irmãos? Sabe qual é o problema? É porque aqui você vai tirar toda a questão sobrenatural de um livro que fala do sobrenatural. E aí, não existe mais Bíblia, existe qualquer coisa que eu considere como Bíblia. E olhe como tem gente hoje no meio da igreja evangélica que pensa assim. Pastor, eu só ando com 2 livros comigo. A Bíblia e o livro Bom Dia Espírito Santo. Eu não me largo desses 2 livros. É como se ele tivesse um livro que fosse a regra de fé e prática, mas tem outro que ele talvez, siga mais do que os ensinamentos que estão na própria Bíblia. Irmãos, eu amo livros, amo. Inclusive na mudança agora, as caixas mais pesadas eram as caixas dos livros. Não é errado você ter livros bons, mas o livro bom, mesmo que seja o melhor, mais fiel ao ensinamento bíblico, nunca pode ser considerado um livro inspirado no termo teológico falando. Nunca. Palavra de Deus é somente o que está aqui. O resto é comentário. Pode lhe ajudar? Pode. Pode fazer você crescer? Pode. Mas se for baseado nas Escrituras Sagradas. Quarto tipo de inspiração, a inspiração mecânica, ou inspiração ditada. O que é isso?
Esse grupo de pessoas diz que Deus ditou todas as palavras e verbos para os escritores. Isso aí foi a tentativa de alguns teólogos, no decorrer da história, de resolver a questão. E é tipo uma psicografia. Eu acho que você já deve ter visto nos espíritas, kardecistas, quando eles dizem que recebem uma mensagem de um espírito que morreu, como Chico Xavier, entre outros, e aí eles botam a mão assim na cabeça e com a caneta e vai recebendo o que o espírito está falando e vai escrevendo. É tipo uma mensagem psicografada. Então, alguns teólogos, no meio do percurso, eles diziam que assim, não, olha, a inspiração de Deus foi assim. Os apóstolos, os profetas, Moisés, fecharam os olhos e Deus era que escrevia por eles. Você acha que foi assim? Você acha que a inspiração trabalhou dessa maneira? Qual é o problema de acreditar nisso? O problema é porque a Bíblia não possui uma linguagem só. Se fosse Deus que tivesse colocado a caneta na mão de todo mundo e escrito todas as palavras, a Bíblia teria uma linguagem só. Mas a escrita e as particularidades dos autores foram todas respeitadas. A gente não vê muito isso nas nossas traduções, porque são traduções do hebraico para o português e do grego, no Novo Testamento, para o português. Então a gente vê uma linguagem única. E se for por um tradutor só, aí é que a gente vê uma linguagem única mesmo, como as traduções antigas de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, por exemplo, aquele português bem arcaico, que a gente nem usa mais, porque é um português bem antigo que existia. Como, por exemplo, em algumas versões diz que Deus ele contemplava as enxúndias nasilhargas. Alguém sabe o que é enxúndias nasilhargas? Sabe não? Ninguém tem não enxúndias nasilhargas aqui? Eu tenho bastante. Enxúndias nasilhargas são aqueles pneuzinhos que ficam aqui embaixo da barriga, a gordura. Uma linguagem arcaica, a linguagem formal e arcaica do português tradicional, que existia em João Ferreira de Almeida, a gente vê na escritura inteira. Aí a gente não vê linguagem diferente. Mas se a gente for para os textos originais, a gente vai ver mudanças enormes. Quando Paulo escreve, é um tipo de escrita. Quando Pedro escreve, já é um outro tipo de escrita. Então, a inspiração mecânica ditada, ela não pode ser considerada porque Deus não fez assim. Deus, ele respeitou as particularidades dos escritores. E aí, irmãos, eu penso que o fato de Deus ter deixado as particularidades de cada um na escrita tenha sido algo intencional. Sabe por quê? Porque quando existe as particularidades sendo respeitadas, existe mais crescimento no meu modo de ver. Quer um exemplo? Os evangelhos, os 4 evangelhos. Os 4 evangélicos, eles foram escritos para públicos diferentes. Não sei se você sabe disso. Mas o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Então, o tipo de linguagem usada pelo evangelista Mateus, claro que movido pelo Espírito, inspirado, atingiu em cheio aos judeus. As particularidades de Mateus ajudaram, Deus usou elas para transmitir melhor a mensagem para os judeus. Já Lucas, ele escreveu para uma pessoa, claro que com o objetivo de alcançar outros, Teófilo, um amigo de Lucas, e alcançou, por causa da linguagem metódica específica do médico Lucas, alcançou muitos gentios da época e até hoje nos alcança. Perceba, as particularidades de cada um Deus usou para inspirar e colocar a sua palavra. O evangelho de Marcos, a gente vê aí o povo em perseguição e Deus mostrando quem é Jesus Cristo, na linguagem de Marcos, mostrando ali os milagres que aconteceram. Em Marcos é de maneira tremenda isso acontecendo. Atingiu em cheio aquele povo que precisava saber realmente a quem eles estavam servindo. O evangelho de João, os gentios receberam esse evangelho inicialmente, há quem diga, e tem uma linguagem como nenhum outro evangelho.
Vários detalhes que não existem nos outros 3 estão no livro de João. E outros acontecimentos que vão mostrar, às vezes, algumas intimidades que Jesus tinha com os próprios discípulos. Perceba, se fosse somente uma caneta na mão de uma pessoa, talvez não tivesse essa diversidade na entrega da mensagem. E isso é maravilhoso na inspiração. Deus, irmãos, Ele fez tudo de maneira perfeita. E aí, se esses quatro tipos de inspiração estão errados, qual é o certo? O que a gente geralmente aceita é o tipo de inspiração chamado inspiração verbal plenária. Por que verbal? Porque Deus dirigiu e direcionou a escrita, ou seja, o verbo, as palavras. Ele direcionou, mas Ele respeitou o escritor. As palavras ali, o sentido delas foram inspiradas, mas a escrita foi cada escritor que colocou ali a sua impressão. E por que é plenária? Plenária porque a Bíblia como um todo, ela é plena, ela é completa, ela é inspirada. Não é só uma parte da Escritura, ela é como um todo. Em outras palavras, Deus usou homens para comunicar a sua verdade. E, irmãos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Você crê nisso? Crê ou não crê? Então, para a gente fechar esse estudo aqui, eu queria pedir que você não deixasse de vir para a nossa escola dominical no próximo domingo. Porque um dos temas aqui do artigo 3 é a gente falar sobre a inerrância da Escritura. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Sobre a inerrância da Escritura. Silas, eu queria que você passasse por um slide que tem aí 3, o valor da Bíblia, lá na frente. Acho que é o antepenúltimo. E aí a gente vai finalizar hoje o nosso artigo congregacional com o texto final deles, falando sobre o valor que tem a Escritura. Isso, obrigado. De maneira que as palavras que escreveram estes homens inspirados são as palavras de Deus. Seu valor é incalculável e devem ser lidas por todos os homens. Aí o texto de Isaías, capítulo 34, verso 16, diz: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Perceba, buscai no livro do Senhor e lede. Devemos ter essa postura. Por quê? Porque essa palavra deve ser lida por todos os homens. João, capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras testificam do próprio Cristo, por isso que nós devemos examiná-las. Valor incalculável significa inesgotável. É inesgotável porque sempre que nós lemos tem alguma coisa a agregar. Isso não é verdade? Irmãos, eu já perdi a conta de quantas mensagens eu já ouvi de vários pregadores e até eu mesmo pregando no mesmo texto. E a gente sempre aprende alguma coisa, mesmo pregando e ouvindo pessoas falando do mesmo texto. Por quê? Porque o valor é incalculável, inesgotável. Quanto mais a gente cava nas Escrituras, mais a gente vai achar água. Isso é uma maravilha para todos nós. E também é um livro universal. Por que é um livro universal? Porque ele serve para todos. Tanto serve para nós salvos, ou como também para os incrédulos. Serve também para os incrédulos. Como? Serve sim. Para os salvos serve para crescimento, para exortação. E para os incrédulos serve para confronto, inclusive para testificar a rejeição deles, quando eles rejeitam ao Senhor. De 1800, do ano 1800 para cá,
já foram publicados mais de 6 bilhões de exemplares da Bíblia no mundo inteiro. É muita coisa. A gente tem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, e de 1800 somente para cá, já foram mais de 6 bilhões de exemplares. Um dos livros mais famosos no mundo, chamado Livro Vermelho, de Mao Tse Tung, ele foi publicado de 600 milhões a 1 bilhão. Talvez seja um dos livros mais impressos no mundo, mas nem chega perto da divulgação da Bíblia. A Bíblia, ela chama a atenção de todos. Sabe por quê? Porque existe algo no ser humano que busca alguma informação sobre o seu Criador, alguém que o criou. E aí, irmãos, a gente sabe que, como nós já vimos no estudo passado, nos estudos passados, que a natureza, ela aponta para Deus, mas ela é inconclusiva. A gente não sabe. A gente precisa de algo para dizer que criou a natureza. E também esse sentimento que muitos têm, e eu posso dizer que praticamente todos têm, de que existe algo que o criou, existe um ser maior que nos formou. Também esse sentimento é inconclusivo. Precisa de algo para dizer assim, olha, está vendo esse sentimento que tu tem aí no teu coração? Sabe o que é isso? É o Deus Criador que se revelou nas Escrituras, que enviou o seu Filho para morrer em seu lugar. É Ele que está lhe chamando. Então você perceba, a gente tem a revelação da natureza, apontando para o Criador. A gente tem o sentimento, a eternidade que está no ser humano, que diz assim, rapaz, alguma coisa, está querendo buscar alguma coisa, uma luz, um ser superior. Aí vem a Escritura e diz, esse aqui é o Deus Criador, é o Jeová, aquele que a gente tem visto até agora, que enviou o seu Filho para morrer em seu favor. Então, o valor da Bíblia alcança todos, tanto para a salvação, quanto também para a condenação. É por isso que o salmista, no Salmo 19, vai dizer, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, olha o que o salmista diz. Mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aleluia. Essa é a lei do Senhor, essa é a palavra do Senhor, que foi escrita por homens santos, mas inspirados por Deus. Vamos repetir todos juntos aqui a nossa confissão de fé, o artigo 3. Vamos lá? As Escrituras Sagradas foram escritas por homens santos, inspirados por Deus, de maneira que as palavras que escreveram são as palavras de Deus. Seu valor é incalculável e devem ser lidas por todos os homens.